Queridos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar de forma maravilhosa a vida de todos. Estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E nós estamos buscando nele a condução do seu Espírito. Nós estamos hoje de posse da lição número 5, 4 de fevereiro de 2024. A missão da Igreja de Cristo. Esse é o tema da nossa lição. Nós vamos discorrer hoje sobre esse tema maravilhoso. Nós sabemos que a Igreja de Cristo ela tem uma missão aqui na Terra de pregar o Evangelho, divulgar a sua palavra, estar ensinando. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 28, e de fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante. Quando a Igreja do Senhor ela compreende essa missão, ela vai fazer exatamente aquilo que o Senhor tem proposto a ela para que ela venha exercer o seu papel. Você que é professor da escola dominical, trazer aqui um resumo da lição de domingo e fique atento àquilo que nós iremos discorrer. Textual da nossa lição fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É importante que a Igreja do Senhor Jesus, ela estava dando seguimento àquilo que Jesus tinha ensinado, e eles permaneciam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que a doutrina dos apóstolos é o fundamento. Cristo vos instruiu, ensinou, deu-vos exemplo, e agora a igreja ela estava dando seguimento àquilo que o Senhor Jesus tinha vos ensinado. Interessante que eles exerciam comunhão entre eles e no partir do pão, e sempre estavam juntos nas orações. Isso é maravilhoso. A verdade prática ela diz como o sal fora do saleiro, ele cumpre a sua função de salgar. Assim, a igreja, ela, quando adora a disciplina, o testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Importante que faz uma alusão ao sal, como o sal fora do celeiro, ele cumpre a sua função de salgar. Assim, a igreja, ela, quando ela adora a disciplina e testemunha das insondáveis riquezas de Deus. Esse é o papel da igreja, testemunhar e saber que ela tem um papel importante aqui na terra de anunciar a palavra de Deus. A leitura em classe ela está em Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20, e Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Isso é importante, que diz assim, Marcos capítulo de número 16, verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntos, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi subido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Atos capítulo de número 2, verso 42 ao 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam e estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos
segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que iam ou que haviam de salvar-se. É muito importante entender que o propósito de Cristo para a igreja do Senhor é que ela continuasse fazendo aquilo que ele tinha ensinado, pregar, ensinar, exercer realmente comunhão, para que o povo de Deus viesse assim, estar cada dia tornando-se um povo diferente. E é tão importante que a comunidade ela ia observando a igreja do Senhor, fazendo a sua obra, e as pessoas elas iam se maravilhando, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor ia dando crescimento à sua igreja. A introdução da nossa lição traz algo tão maravilhoso e especial para nós, que vamos tratar hoje nesta lição. Nós vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Nós veremos que a igreja ela é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita. Isso é importante, a igreja ela ter realmente esse entendimento que ela foi chamada por Cristo para pregar a sua palavra. Então, cumprindo esse propósito, ela está fazendo o seu papel de uma igreja eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador Jesus Cristo, né? Como consequência dessa realidade, nós veremos que a igreja ela é uma comunidade adoradora de comunhão, e finalmente ela é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo ela exerce uma grande missão neste mundo. É evidente que essa responsabilidade ela está sobre a vida dos santos. Nós devemos realmente estar exercendo esse papel como igreja. Se a igreja não exercer aquilo que Cristo determinou para que ela faça, pregar o Evangelho, levar as boas novas de salvação, fazer discípulo, se a igreja não desenvolver esse papel, ela não está sendo uma igreja verdadeira, comprometida com os propósitos de Cristo. Então, para isso, nós temos que estar atentos ao que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina. É importante que o primeiro ponto dessa lição, ela fala de proclamar as boas novas. Esse é o papel da igreja, proclamar as boas novas de salvação. A igreja ela foi fundada por Cristo, claro, Mateus 16, verso 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida pelo meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após a ressuscitar o Senhor Jesus, ele comissionou os discípulos a pregar o Evangelho. Referindo-se à sua missão, Marco usa o verbo grego kerissor, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ele ocorre 61 vezes no Novo Testamento, e o termo usado para mostrar João Batista pregando no deserto da Judeia. E Jesus Cristo, ele quando começou a pregar, é tão importante que a igreja, quando ela desenvolve o seu papel de transmitir realmente a mensagem do Senhor, a pregação do Evangelho, é tão importante que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação da cruz. É tão importante que para aqueles que não compreendem a mensagem de Deus, a mensagem da cruz ela se torna loucura, porque alguém que é inocente se coloca em uma condição de pecador, de culpado, e oferece-se a si mesmo em sacrifício, em resgate de muitos. Isso na mentalidade dos gregos, até mesmo dos judaizantes,
Isso era uma loucura, porque quando você se coloca na condição de pecador, você sendo inocente, se coloca na condição de um culpado, você está demonstrando fraqueza. Essa era a ideia dos gregos daqueles dias. Você está sendo um fraco. É por isso que isso se torna uma loucura para aqueles que se perdem, porque jamais alguém se colocaria no lugar de uma outra pessoa para morrer no lugar dela, e sendo ele inocente e a outra culpada. Então Jesus ele faz o oposto do que pensava a comunidade daqueles dias. Isso é importante, que a igreja ela tem que proceder de forma diferente. O objetivo da pregação é tão importante que um termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da Igreja de Cristo. Observe que esse termo evangelizon, esse verbo, ele ocorre 54 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é trazer boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não refere a alguma coisa, mas a alguém, uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É tão importante que a missão da igreja, como o povo eleito de Deus, é divulgar as boas novas de salvação, pregar o Evangelho. Está pronta para cumprir esse objetivo da pregação. É tão importante que o propósito de Jesus é que todos pudessem ser alcançados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É importante que quando ele fala de boas novas, o objetivo de boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, é uma pessoa. Então a gente vai observar que nesse sentido os cristãos primitivos eles não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. O propósito é que Cristo seja conhecido por todos, os seus planos, o seu projeto, o que ele fez em resgate desse homem. A mensagem bíblica, a centralidade do Evangelho é Jesus Cristo. Então a nossa pregação ela precisa ter um ponto de partida, ela precisa ter uma centralidade. A centralidade do cristianismo, do evangelho, da pregação da palavra de Deus é Jesus Cristo. Fora disso, a gente está fugindo do propósito. A igreja de Cristo ela só é uma igreja apostólica quando ela prega a Jesus Cristo, quando ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Isso é importante. Então, esse é o objetivo da pregação. É importante que o item 3, ele fala do discipulando os convertidos, ou seja, é um outro papel da igreja, discipular. O primeiro propósito é proclamar as boas novas. O segundo propósito é o objetivo da pregação. O objetivo da pregação é levar as boas novas. E após que essa pessoa ela aceita Jesus, qual é o ponto de partida aqui? É ser discipulado. É tão importante que esse terceiro ponto ele fala discipulando os convertidos. Então, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão ao lado de fora da igreja, enquanto o discipular instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego matateuor ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo matetes ocorre 261 vezes. O sentido é de que alguém instrui ou treinado em alguma coisa. O termo é usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão e de ensinar em todas as nações. Na verdade, Jesus ele estava dizendo e discipulai a igreja, discipulai. Ele está falando que a igreja ela não é formada apenas por crentes.
A igreja ela é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para o outro o que aprendeu e viver por meio de Cristo Jesus. É tão importante que aquilo que você aprende de Deus, aprende do Senhor, aprende a respeito de Cristo, isso não pode ficar só com você. Porque Jesus ele diz lá em João 15 que todo ramo que está nele, esse ramo precisa produzir, ele precisa dar frutos. Porque se ele não produzir, ele é lançado fora. Então, observe claramente que há uma responsabilidade na vida do cristão, ele ser um discípulo. Ele está pronto para ensinar, divulgar a palavra de Deus, está disposto a transmitir esse conhecimento que ele recebeu. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, nós vamos ler capítulo 11, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o que ele recebeu de Cristo, ele também agora está passando para os seus, para os discípulos, ou seja, para os novos convertidos, para os cristãos, e assim a igreja ela vai crescendo na graça e no conhecimento. As pessoas vão entendendo a importância do discipulado, mas é necessário que aqueles que são discipulados também possam fazer discípulo. O segundo ponto da nossa lição, ela vai falar da adoração e da edificação. Isso é importante. Por quê? Porque uma comunidade adoradora é um povo que adora, é um povo que serve, é um povo que está pronto para fazer a vontade do Senhor. Então nós vamos observar que no texto bíblico a adoração ela significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração ela tem a ver com o nosso serviço a Deus. Ela não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou um grupo privativamente. Ela tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir, de viver, e é viver a vida para Deus. Isso é adoração. Esse é o sentido do termo grego latleia, que traduzido como adorar. O apóstolo Paulo ele roga à igreja que ela apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia. Ou seja, o sentido é de que um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, é viver totalmente para o Senhor. Então, olha só, uma comunidade adoradora é uma comunidade que exclusivamente ela está integrada no reino de Cristo, ela está fazendo a obra de Deus. Então, se você é um cristão, você precisa se integrar nessa comunidade dos santos, dos eleitos, dos salvos, daqueles que realmente adoram ao Senhor. E adorar ao Senhor aqui é uma entrega exclusiva de cada pessoa. E o comentarista ele diz que não é simplesmente em um momento de um culto, ou seja, naquele momento que você tira para adorar o Senhor, seja no culto de rua, seja no culto mesmo dentro do templo. Ah não, terminou o culto, acabou a adoração. Não é isso, ele está dizendo que é algo exclusivo da vida do cristão. Adorar a Deus em toda a sua vivência, é oferecer-se a si mesmo em sacrifício, como disse Paulo em Romanos 12, 1. Paulo recomenda aos irmãos que eles deveriam apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele diz assim, e é o vosso culto racional. Paulo está falando ali que não é momentos do culto. O culto ele precisa ser diário na nossa vida, na nossa vivência como cristão. Então nós vamos observar que o segundo item ele vai falar de uma comunidade edificadora. Então a gente vai compreender que
A igreja ela é uma comunidade proclamadora e adoradora e edificadora. Então, a gente vai observar claramente que a palavra grega oikodomer, traduzida como edificar, e é usada em o seu sentido literal de construir um edifício. É claro que aqui é metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, era usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. A gente vai observar isso em Mateus 7,24. E no segundo sentido, em Efésios 4,12, nesse último referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos e os profetas e os evangelistas e os pastores e os mestres. Observe claramente o sentido de que a palavra de Deus está nos mostrando, trazendo para nós esse sentido de edifício, de edificar. Estamos edificados sobre a rocha, que é o sentido óbvio que ele fala aqui de estarmos ligados realmente a Cristo, a esse fundamento, a ikodomer, que é justamente falando sobre edificar, Só que Paulo ele traz, nós vamos observar que ela também tem um outro sentido, não apenas de edificar, mas de nesse edifício a gente vai observar claramente que para dar seguimento a essa obra, o próprio Deus ele escolhe pessoas. Então a gente vai observar que no segundo sentido, Paulo ele fala em Efésios 4,12 que nessa última referência ele diz que Deus ele pôs na igreja dos apóstolos, na igreja, os apóstolos e os profetas e os evangelistas e os pastores e os mestres. Ou seja, a gente vai observar que quem é e quem são os responsáveis por conduzir esta igreja, por discipular, que essa igreja ela se mantenha agora edificada para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é um objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja. Olha só, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo ele exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Então isso é importante, principalmente quando se fala que na igreja de Cristo, nessa segunda, que fala aqui nessa segunda referência, ele está falando exclusivamente dos dons. O Senhor deu dons, E principalmente quando Paulo fala aqui de alguém que fala em línguas, e não havendo alguém que a interprete, Paulo está dizendo que essa pessoa ela está edificando a ela mesma. Então, qual é a necessidade hoje de se falar em línguas em um culto? Para que haja, se houver entre eles, intérprete, a igreja ela é edificada. Mas se alguém fala em línguas e não há quem interprete, essa pessoa está edificando a si mesmo. Então nós temos que ter um pouco de coerência nisso, porque tem pessoas que passam o culto inteiro falando em línguas e não há ninguém que a interprete. Então se torna-se um culto que está perdendo aquela harmonia no sentido de todos serem edificados. Então é justamente nisso que Paulo está falando aqui a esse respeito, porque havia alguém que falava em língua o culto inteiro e não havia quem interpretasse. Então Paulo está dizendo, olha, qual é o benefício disso? Você está aqui em um culto e o objetivo é só de edificar-se a si mesmo ou para que todos sejam edificados? Então é um ponto que deve ser observado com bastante clareza. Então quando ele fala aqui no terceiro ponto, ele vai falar justamente sobre a comunhão e a socialização. É importante nós observarmos, caro professor, você que está ouvindo, a fé
na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva, ela estava na comunhão, né? E a palavra grega, koinonia, traduzida aqui como comunhão, ela ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se nós de fato somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, nós devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Isso é importante. Você deve observar que nós, como cristãos, nós temos e precisamos exercer koinonia. É uma das recomendações de Cristo para que nós nos tornemos verdadeiramente, estamos inseridos nesse corpo. Para que haja unidade da igreja, nós precisamos exercer koinonia, comunhão. Precisamos estar em comunhão. E o que levou a igreja primitiva a ser uma referência é justamente esse papel que ela exerceu. Eles estavam, olha para a leitura bíblica em classe, eles estavam juntos nas orações, no partir do pão, estavam que em comunhão, eles iam ao templo, eles estavam ali exercendo koinonia. E é importante que a igreja hoje ela exerça isso. É lamentável que tem cristãos que não falam com o outro dentro da própria igreja. É lamentável isso. Tem pessoas que não vai com a cara do outro dentro da igreja. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você tem que exercer comunhão. Porque o Espírito de Deus, aonde está, a Bíblia diz que há liberdade. Você precisa exercer isso. O próprio escritor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que atentar para isso, porque senão estamos perdendo tempo. Precisamos exercer. A Bíblia diz: se possível for, tenha paz com todos. Tem pessoas que não querem ter paz com você, mas o importante é que você esteja bem com Deus e procure se relacionar da melhor forma possível, que você não seja o pivô de discórdia, de dissensões, de disse-me-disse dentro da igreja. Que o sangue de Jesus sangue de Cristo repreenda todo o mal que possa haver, todo espírito de contenda, em nome do Senhor Jesus. Então vamos observar claramente que precisamos exercer a comunhão. Onde não há essa comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isoladamente e não mantêm comunhão com uns com os outros. Observe, irmãos, quando Paulo escreve para os irmãos de Corinto, principalmente falando da ceia, você pode ler o capítulo 11, que Paulo diz assim: eu deveria vos louvar e não vos louvo. Por quê? Por que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu deveria louvar vocês pelo ato de fazer, de celebrar, de estarem aí celebrando o corpo de Cristo, tudo bem, estão juntos. Mas só que a gente vai perceber que estavam juntos, mas não tinham comunhão. É tão importante que a gente vai observar claramente que cada um levava os seus alimentos e comia com o seu grupinho, ou seja, eles não estavam ali exercendo comunhão. E Paulo diz assim: olha, eu deveria vos louvar, mas eu não vos louvo. Ou seja, o que vocês estão fazendo não é digno de ser louvado pela forma como vocês estão fazendo e do jeito que vocês estão se comportando. Então Paulo ele repreende os irmãos severamente, os irmãos de Corinto, porque eles estavam juntos, mas não estavam exercendo comunhão. Então precisamos exercer comunhão. E isso é que faz de nós um povo forte e vitorioso. Viver isoladamente e não manter a comunhão uns com os outros, isso não é papel de um cristão verdadeiro. Então a gente vai observar claramente, o item 2, ele fala da unidade e da fraternidade. Observe que no Novo Testamento, a igreja ela expressa por meio da unidade e da fraternidade entre os seus membros.
Jesus ele orou pela união fraternal dos seus discípulos. Dos grandes males da igreja ordiana está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Nós devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Graças a Deus que, particularmente na nossa igreja, sempre o nosso pastor tem falado que nós somos uma família. A igreja ela vive, graças a Deus, em união. Não tem um irmão que não chegue e diga: eu não gosto de fulano ou de ciclano. Graças a Deus que a gente mantém essa unidade. Isso é louvável diante de Deus. Exercer o verdadeiro papel de uma igreja que louva Cristo, e o objetivo de estarmos juntos é Cristo. Quem mantém a unidade da igreja é o Espírito Santo. Graças a Deus que nós compreendemos isso e estamos procurando a cada dia sermos melhores para glorificar a Cristo. Então, o que o comentarista está falando é exatamente sobre esta unidade e essa fraternidade. Quando tem alguém que está com necessidade, os demais se reúnem e ajudam aquele nas suas necessidades, independente do que esteja precisando, seja financeiramente, seja uma visita, seja uma oração, mas a igreja ela está exercendo o seu papel como Cristo assim tem ordenado. Então não pode haver nenhuma fragmentação nesse corpo, porque se houver alguma fragmentação, isso significa dizer que este corpo não está saudável. E se um corpo não está saudável, como poderemos nós oferecer a Deus uma perfeita adoração se há algumas fragmentações? Um corpo que tem um dos seus membros com deficiência, esse corpo não está totalmente sadio. Há uma deficiência em um membro, e esse membro que está deficiente, ele traz um comprometimento para o corpo. Esse é o cuidado que se deve ter. É por isso que há no meio da igreja, e precisa haver esse policiamento, precisa haver esse acerto de contas, no sentido de trazer uma condução para o povo de Deus, para que a igreja ela cresça sadia. Há as correções, há as reuniões, há aquele sentar para conversar, para nós estarmos vendo aonde tem uma deficiência, qual é a dificuldade, para que não haja fragmentações e a igreja ela possa crescer de forma sadia. Isso é importante. Então a fé na esfera social, esse é o terceiro item. É importante que a fé cristã ela precisa se expressar na esfera pública. Ela tem o seu lado social de se pôr ao lado do substantivo grego koinonia, significa comunhão. Por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajudar, contributiva, a partilhar, usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. É importante que o sentido do texto é de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo ele elogiou os filipenses por serem conscientes da missão social do Evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. O exercício da fé cristã na sua integralidade a igreja, portanto, ela não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes, os mais pobres. Jesus exaltou esse fato, que o modelo da igreja nós somos quando poucos, tem muitos, muitos têm tão pouco. Olha só quanto que a gente vai observar claramente que a igreja
que nós somos, quando pouco tem, muitos e muitos têm tão pouco. Então, o que se pode entender? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Então, é importante que a igreja ela esteja observando isto que, às vezes, muitos, e não são poucos. A gente tem observado que a igreja ela precisa atentar um pouco mais para esse sentido, porque isso também é evangelho, isso é missão da igreja. Olhar para os necessitados. O que nós temos visto nos dias atuais são pessoas se enriquecendo à custa da igreja, quanto na verdade eles não têm contribuído para que a própria membresia da igreja elas possam viver de uma forma digna. Porque, queridos, convenhamos, há muitas denominações que elas podem fazer uma obra social muito grande e deixam de fazer para enriquecer os seus líderes. O que nós temos visto nos dias atuais é assustador. Nós temos visto nos dias atuais pessoas preocupadas mais com megas estruturas e se esquecendo do mais importante, que é cuidar de vidas. Onde é que está um amor a Cristo? Onde é que está um amor a Deus? E alguém pode dizer, não, mas se precisa construir megas estruturas. Não se precisa. Isso é vaidade. É querer mostrar poder, querer mostrar governo terreno. Para você construir megas estruturas, tem gente tirando pouco que aqueles que já têm pouco, estão tirando deles para massagear os seus egos. Isso é uma grande verdade que precisa ser dita. As pessoas precisam deixar de ser mesquinhas e começar a dar valor àquilo que realmente tem valor, que são as pessoas. Pessoas têm valor. As pessoas são mais importantes do que templo. E o próprio Jesus deixou isso bem claro. Quando ele chega em Jerusalém, ele observa aquele mega templo, aquele esplendor, um templo reconstruído por Herodes, onde os judeus e muita gente se gloriava naquele monte de pedra. Jesus olhando para aquilo, ele diz, eu derrubo isso aí e construo em 3 dias. Ninguém entendeu. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, vocês estão dando mais importância àquilo que é de pedra do que às pessoas, porque vocês dão tanto valor ao templo, vocês olham esse templo como uma mega construção, quanto na verdade vocês estão prontos para apedrejar, vocês têm desprezado os órfãos, vocês têm desprezado as viúvas, e Jesus começa a dizer, vocês são os hipócritas, vocês são sepulcros calhados. Jesus, ele realmente há uma indignação em Cristo por causa dessa ideia errada. E é tão tal que o próprio Jesus ele entra no templo uma certa feita com um chicote e começa a bater naqueles cambistas, porque ali tudo é de forma ilegal. A minha casa é casa de oração e vocês transformaram em covis de ladrões. Por quê? Porque nós vimos ali, se você for ler a história, estudar um pouco, ali o gado era do sacerdote, a moeda era do sacerdote, então tudo girava em torno do próprio sacerdote, dos ricaços da época, sem falar em mercadorias que eram contrabandeadas, que eram vendidas no templo e oferecidas para sacrifício. Ou seja, um agricultor não poderia trazer a sua ovelha, a sua vaca e oferecer em sacrifício. Não, tinha que vender, trocar a sua dracma pela dracma do sacerdote para comprar o gado que era do próprio sacerdote. Isso era um contrabando, isso ali era uma quadrilha que havia no templo. E Jesus está combatendo justamente isso. Então, se nós formos olhar para os dias atuais, as pessoas, muitos, não estou generalizando, estão agindo dessa forma. Agindo dessa forma, enriquecendo seus líderes, enquanto o povo vive a mercê. Então, nós temos que observar isso com bastante clareza, uma certa indignação, mas isso é verdade e não pode de forma nenhuma desmerecer os seres humanos. Nós temos que estar atentos àquilo que a palavra de Deus ela tem nos ensinado. Queridos, chegamos ao final dessa reflexão da lição. A conclusão ela diz, vimos que a Igreja de Cristo ela tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi
chamada para ser sal e luz, como sal e luz salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem um mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual Deus chama, a qual é chamada. Isso é importante. Então a igreja ela precisa exercer o seu papel como igreja. Querido, que Deus vos abençoe de forma toda especial, que cada um possa estar assim buscando em Deus a cada dia a condução do Espírito Santo. Quero fazer um convite especial para cada um de vocês, você que não é inscrito ainda nesse canal, que se inscreva, que faça o seu comentário. Quero convidar você também que é membro da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, torne-se membro. Quem não é, torne-se membro. E se você é membro dessa página, também torne-se um inscrito no canal. Lá no YouTube, Ministério Luz do Mundo, Pastor Antônio Alencar. Nós estamos aí divulgando a palavra de Deus da forma mais simples e clara e objetiva para que você compreenda a palavra de Deus. Isso eu garanto para você. Vou continuar orando para que Deus possa sim estar abençoando a vida de vocês. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento tão especial onde nós passamos meditando na tua palavra. Senhor, que esta semente ela possa ficar semeada no coração de cada um dos teus filhos, dos ouvintes, que o Senhor possa trazer esclarecimento, que o Senhor possa trazer assim entendimento aos teus filhos e compreenda, discirna verdadeiramente o papel da igreja como a igreja do Senhor, como a igreja que prega, que discipula, uma igreja que evangeliza, uma igreja que está pronta a divulgar as boas novas. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.